andei, andei, mas meu padrinho que chega primeiro, vocês. Andei, andei, mas meu padrinho que chega primeiro. Eu andei, 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 mas meu padrinho vem lá do terreiro. Andei, andei, mas meu padrinho vem lá do terreiro. Dandá, Dandá, mará, madaú. Dandá, mará, madaú. Dandá, mará, madaú. Dandá, mará, madaú. eu andei, 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 mas meu padrinho que chega primeiro. Andei, andei, mas meu padrinho que chega primeiro. Eu andei, 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 mas meu padrinho vem lá do terreiro. Andei, andei, mas meu padrinho vem lá do terreiro. Oi, dandá, Dandá, mará, madaú. Dandá, mará, madaú. Dandá, mará, madaú. Dandá, mará, madaú. E aí eu fiz essa mistura, essa simbiose aí de uma cantiga de Candomblé, que eu acho incrível, muito melódica. Aí peguei, modifiquei um pouquinho e encaixei uma letra de jogo dentro dela, que é para pedir licença, que é pra... Nada se faz sem Exu, então em qualquer das que seja as suas nomenclaturas ou as suas versões que a gente entenda. Exu é Exu e ele vai estar sempre primeiro. Ele é o cara. Se ele trouxe a gente aqui, se ele fez essa reunião, se a gente pôde estar aqui, se hoje foi um dia bom, é por Exu. Não tem É padrinho do padre, né? é padrinho, é padre. É isso. E é isso. Meu nome é Victor Garcia, eu sou Ogan, né? Confirmado, iniciado. Sou professor, educador antirracista, sou dançarino, sou pai, sou filho, sou várias coisas. Nesse momento estou aqui ministrando junto com o Yuri Brum, vai se apresentar logo mais, a oficina de cultura popular afro-brasileira e identidade no Rio de Janeiro. Eu sou Ivi Brum, sou formada em dança, bacharelada em dança na FRJ, sou mestranda em dança na FRJ e bacharelanda em terapia ocupacional também na FRJ. E sou, junto com o Vitor, co-criadora do Araê Produções, que é um projeto, um movimento assim, de movimentar arte e cultura fundamentado a partir dos saberes do terreiro. Então a gente tem como proposição fazer arte e produzir a partir de um olhar comunitário em que todas as pessoas possam agregar valor social, cultural e financeiro de uma maneira igualitária para todas as pessoas envolvidas. Então a gente vai estar aqui hoje fazendo essa oficina junto e estamos aí fazendo várias coisas no Fora aí Produção. Só lembrando que essa oficina é parte do edital Cultura Presente na Redes 2, né? Então a gente recebeu esse momento e aí a gente está retornando para essa partida dessa oficina maravilhosa nessa casa. Agradecer a mãe Tânia, né, por ter cedido a casa, agradecer a Helena de Oxum, a Marco, o meu Pedro que está aí na câmera filmando agora e todos os presentes pelo apoio e pela parceria que estão oferecendo. Quando a gente fala da nossa história, e principalmente da nossa história um pouco mais velho, a gente está falando de uma parte da gente que a gente fez acontecer. Independente daquela situação ali que você não escolheu. Você entrou naquela situação ali da tua família. Mas as tuas atitudes dentro daquela situação foram decisões suas. Então a gente está falando, quando a gente fala da nossa história, a gente fala da gente. A gente está construindo a nossa identidade para os outros. Uma identidade que muitas vezes o outro não consegue enxergar. Né? Então, por exemplo, toda vez que eu ouço a minha mãe contar a história da minha avó, eu não conhecia a minha avó, mãe dela, mas eu conheço através da perspectiva da minha mãe. Eu conheço a minha mãe sendo técnica de raio-x, trabalhando 6 dias na semana, eu não conheço a infância. Então, quando a minha mãe fala da infância dela, eu vou começando a conhecer ela uma outra parte da identidade da Maria. Por que o nome da oficina é Cultura Popular Afro-Brasileira e Identidade no Rio de Janeiro?
porque a gente vai falar de culturas que vieram do terreiro, por isso são afro, né? E o terreiro ele é afro-brasileiro, então a gente vai falar dessas culturas. De identidade, por quê? Porque quando a gente fala de cultura, necessariamente a gente está falando de pessoas, de grupos de pessoas que vão construir coisas juntos, né? Então a gente está falando de identidade, né? Bangu tem uma identidade, mesmo que seja uma identidade que só as pessoas de fora, que as pessoas de fora só conheçam uma pequena parte. Por exemplo, quando eu falo em Bangu, a gente pensa que Bangu é quente. Eu falo de Bangu para uma pessoa do centro do Rio, uma pessoa de Copacabana, uma pessoa do Meia, fala, caraca, Bangu é quente, né? Ou então vai falar que Bangu tem um presídio, ou vai falar na fábrica Bangu. A gente que mora em Bangu conhece muito mais coisas de Bangu. Então, essa identidade se dá por exemplo, né? Se dá isso, gente, que ela se dá no local, né? A gente tem muita coisa interessante em Bangu, muitas coisas relevantes em Bangu, e as coisas mais importantes que eu acho assim, são as pessoas. Eu acho incrível você ter a diversidade que você tem em Bangu. Tá? Então por isso a gente está falando de identidade na cidade do Rio de Janeiro, por quê? Porque os povos pretos, eles foram fundamentais para a construção do Brasil e do mundo, né? Mas a gente está falando aqui da cidade do Rio de Janeiro, tá? Então eu vou pedir aqui aos meus mais velhos que me ajudem aqui nessa história. Os povos pretos que foram trazidos para cá escravizados, né? Que foram sequestrados para cá, né? Escravizados, porque ninguém nasce escravo, a pessoa é escravizada. Quando a gente fala escravizado, além de tirar essa carga negativa da pessoa que está sendo oprimida, a gente joga essa carga para que ela tem que ser, né? Que é para o opressor. Então, se ele está sendo escravizado, é porque alguém escraviza. E aí a gente dá nome aos bois. Quem foi que escravizou? Os povos brancos, católicos, europeus, que escravizaram os povos pretos africanos, né? Então a gente está dando nome aos bois aí dessa forma. E aí na cidade do Rio de Janeiro tem uma particularidade, né? Porque a gente sabe que teve, né, aqui era um porto onde os escravizados chegavam, os povos afrodiaspóricos chegavam, né, trazidos da África, sequestrados da África, e aqui se misturaram muitas culturas. Dentro dessas culturas, algumas se misturaram, algumas a gente estuda, né, a gente também estuda a partir de uma ótica de quem colonizou, né, que foram os iorubás e os povos bantus. Primeiro os povos bantus, depois os povos iorubás. Além da migração interna que também vai acontecer no próprio Brasil, né? Porque eles chegavam no Rio de Janeiro, mas também chegavam lá para cima no Nordeste do Brasil, na Bahia. Mas eu quero falar de uma coisa mais recente, né? Mais atual, que é da construção da cidade do Rio de Janeiro. Se você olhar para o centro da cidade, você vai ver que tem uma padronização. Existe uma perspectiva que você olha assim e fala assim, você não precisa ser engenheiro, nem arquiteto. Mas você olha e fala assim, a rua é desenhada, ela tem um nome, essa quadra aqui é mais ou menos do mesmo tamanho da outra quadra, os prédios têm uma arquitetura. Aí você vai para a Zona Sul e você vai perceber que, nossa, o negócio é bonito. Porque o centro da cidade não é muito bonito não, tem umas partes bonitas, mas tem outras partes que não são. Mas na Zona Sul você fala, nossa, caraca, o que é isso aqui? Aqui que é tetônico, da era de não sei o que lá, que foi feito pelo não sei quem, não. E aí quando você vem já para a Zona Norte, isso já vai ficando mais turvo. Você vai vendo coisas mais irregulares, obras mais fora de padrão, assim, né? Você vai vendo uma coisa mais independente. E quando você chega na Zona Oeste e na Baixada, isso se dá de uma forma muito nítida. Você percebe que não houve um plano político, né, de construção daquele espaço, né? E como, né? Principalmente você vai ver isso a partir dentro das favelas, das comunidades. Isso não é uma coisa aleatória, isso é uma verdade. Houve um plano de construção do centro do Rio e da Zona Sul. A Prefeitura do Rio, o Estado do Rio, pensou em como vamos habitar esse lugar. Porque esse lugar é para uma elite, para um determinado povo que tem dinheiro, que tem um poder aquisitivo e que ia morar nesse lugar, né? Já a Zona Oeste e a Zona Norte, elas não tiveram esse cuidado, esse carinho. Elas são fruto de uma política de higienização, né, de limpeza da zona do centro do Rio e da Zona Sul, né? Então existiam muitas comunidades, hoje ainda existem comunidades na Zona Sul e no centro do Rio, mas essas comunidades eram muito maiores, né? Então
essa galera foi sendo retirada do centro do Rio, da Zona Sul, e foi sendo empurrada para a periferia. Marcão e Mãe Nani sabem muito bem disso, porque né, foram nascidos e criados ali na comunidade da Maré. Né? E aí eles podem até falar um pouco melhor dessa migração. A gente vai para o início do século XX, né? A Revolução Pereira Passos, onde na verdade eles tiram os cortiços, que eram as primeiras construções, onde você tinha grupos de pessoas com menos poder aquisitivo, e aí o centro se torna um local valorizado. Eles fazem o quê? Destroem os cortiços, higienizam tudo, e aí é a subida do povo mais pobre para os morros, né? Que é, na verdade, a galera está voltando a guerra no Paraguai e tal, aquela coisa toda, a galera começa a subir os morros, que é o que acontece na Zona Sul também. Como é valorizado, e aqui a gente não tem uma prática de valorizar essas áreas, como por exemplo na Europa, que você tem, né, essa ocupação pela elite. Aqui no Brasil não, aqui quem acabou ocupando foram as pessoas que não tinham. Então, para a ocupação branca endinheirada tem planejamento. A ocupação pobre, preta, não tem planejamento. Por isso, então, que a construção é feita a partir da expertise que o cara acaba tendo. Ele vai trabalhar na obra, lá na frente de obra, ele adquire o conhecimento lá, e ele traz para a comunidade dele e vai construindo como ele pode. Nas comunidades como a Maré, por exemplo, meu pai foi para a Maré em 62, fruto de uma queda de barreira no morro do querosene, isso, daquelas chuvas da década de 60, que quem é mais velho já ouviu falar que foi histórico, eles morreram, eles foram para lá nessa época. Mas aí também o pessoal que era da favela do Pinto, que era ali onde era o Maracanã, onde foi construído a UERJ, que também foram tirados. E na Praia do Pinto, que era onde é na Lagoa, área altamente nobre. Então, dizem os mais antigos, isso eu escutei dos mais antigos, que os bombeiros que iam apagar, parecia que o fogo aumentava com jato de... E aí, labaredou tudo, foram para lá para ser, durante um período provisório. E ficou lá. Alguns foram mandados para a Zona Oeste, aqui acho que foi em Santa Cruz. Os negros conjunto, que era Kennedy também, é desse período. E tem o pessoal que era ali onde é o Oeste hoje, que era perto da Mangueira, que era ali, eu não esqueci o nome, porque era, não, é Esqueleto. Que era um esqueleto ali. Então, esse é o movimento de realização do centro e do sul. Essa galera veio toda para cá. Eu sou descendente dessa galera, né? E parte foi para a Cidade de Deus. Tem uma galera que foi para a Cidade de Deus, né? Até o próprio filme mostra isso, a galera chegando lá. Mas, pô, Vitor, por que tu tá falando só na área de dança? A gente dança também. A gente está dançando, mas a gente está dançando com o corpo inteiro, né? Também. A gente está dançando a nossa história. A gente está aqui construindo um lugar comum para fazer a função desse lugar. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, quer dizer, vamos falar de cultura, né? Porque esse chão aqui, ele gerou coisas muito legais, muito boas, apesar de todo o sofrimento que a gente passou. Eu ouço o Xande falar, a Lola falar, né, que existem povos que cantam alegria, que apesar da gente ter sofrido muito, a gente não some porque a gente faz da nossa dor com alegria. Então a gente tem lá, né, pô, de repente foi, levantou, deu uma topada, quebrou o dedo. Naquela hora doeu pra caramba, mas depois você vai contar isso rindo, né, vai fazer isso uma história positiva pra galera poder aprender alguma coisa, né, descontando um pouco a vida. Então a gente vai falar isso também, e por acaso hoje a gente vai falar de uma manifestação cultural que eu acho que é muito legal, porque ela não importa o seu tipo de corpo, não importa se você não tem uma perna, não importa se você não tem um braço, não importa se você é gordo, se você é criança, se você é adulto, se você é magro, não importa. O que importa é que você esteja disponível a aprender. A gente vai falar do jongo. O jongo, ele começou, né, é uma manifestação cultural brasileira, característica aqui da região sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo, né, e ele era feito pelos nossos ancestrais pretos e pretas, né. Então, mas a gente vai falar especificamente do jongo que se faz no jongo da Serrinha, que é ali em Madureira, Morro da Serrinha, né, que eu ouço o Xande contar, já conto essa história como se fosse minha, que esse jongo era feito, praticado dentro do terreiro de vovó Maria Joana Rezadeiro, terreiro de Umbanda, e, né, ele era feito com os tambores, tinha o tambor da Umbanda, tinha o tambor do jongo, então era essa prática, né. O jongo, ao contrário da Umbanda, ele não é uma religião, mas ele é indicado de religiosidade. Lá no início a gente falou, né, que falar de cultura é falar de pessoas, né.
Então a gente, logo, se falar de cultura, falar de pessoas, e a cultura ela é parte do que a gente vivencia, a gente só pode fazer arte com aquilo que a gente conhece. Você fala comunidade jongueira, porque o jongo ele está restrito àquela. Ele está restrito, não, mas ele acontece a partir de uma comunidade. Que pode ser um quilombo, pode ser um grupo, pode ser o grupo cultural Jongo da Lapa, por exemplo. Então o jongo era isso, né? Inicialmente ele era uma atividade mais para pessoas mais velhas, era restrita, os mais velhos, os mais novos não podiam, por uma série de questões que não vai dar tempo de a gente conversar aqui agora, né? Mas com o passar dos anos o jongo foi se entendendo que era importante para a renovação da cultura, porque a cultura das pessoas. Então é importante para a renovação da cultura que fosse ensinado para os mais novos também. Pessoal, a gente vai fazer, para quem precisar, tá? A gente vai fazer 60 segundos de intervalo, tá? Então quem quiser precisar, vai na água ou no banheiro, enfim, tá? E já a gente volta para cá, tá bom? Então, quem conseguir, fecha o olho, tá? Por quê? Para a gente começar a sentir a nossa própria respiração. Eu sei que pra gente é muito difícil, tá? Então solta o braço, relaxa o lombo do corpo, braço, fecha os olhos e vai ouvindo, sentindo a sua própria respiração. Não precisa respirar de uma forma diferente não, tá? Respira da forma como você está acostumado a respirar todos os dias. E você vai sentindo esse movimento. Quando você puxa o ar, como é que seu corpo está quando você puxa o ar para dentro de você? E como é que acontece no seu corpo quando você solta o ar? Preste atenção nisso. Vai fazendo aí 3 ciclos de respiração. Puxa, solta o braço ao longo do corpo. O que acontece? Agora, quando eu contar 3, a gente vai todo mundo junto puxar o ar, tá? Vai puxar o ar e vai segurar. 1, 2, 3 e... Segura, olha como é que está o seu corpo. Pela boca você vai soltar devagar. Até o final, quando não tiver mais ar, você trava e olha como é que está o seu corpo. Ok, pode respirar novamente. O que aconteceu com o corpo quando a gente pode abrir o olho? O que aconteceu quando a gente puxou o ar com nossos pulmões? Nosso corpo se expande. Vocês percebem isso? O corpo de vocês fica um pouco maior quando vocês puxam o ar, né? Ele fica um pouco maior. E quando a gente solta o ar, o que acontece? Nosso corpo fica mais fino, né? E isso é um movimento de quê? Expansão e contração. Então, quando a gente expande, a gente ocupa mais espaço. Quando a gente contrai, a gente ocupa menos espaço. Vamos tentar fazer isso com o nosso corpo? Fazer aquele movimento de estrela lá, ó. Expande. Ocupa o maior espaço que você puder. Isso. Agora ocupa o menor espaço que você conseguir. Se fecha. E voltou. Normal. É a mesma coisa, viu? Ó, faz de novo, por favor. Se contrai aí, ocupa menos espaço. Ó, tá vendo? É um ponto, né? Agora abre. Faz aquele grandão. Isso. Tá vendo? Ele ocupa muito mais espaço. O jongo, esse é o princípio do jongo que a gente vai ter. Que a gente vai chamar de dança de umbigada. A umbigada, né? O que é um umbigo? Todo mundo tem umbigo aí? Olha aí, vê se todo mundo tem umbigo. Tem umbigo? Eu acho que tem, não sei. Você tem umbigo? Tem umbigo? Tem? Tem certeza? Confere aí. Tem umbigo. Por quê? Vocês sabem para que serve o umbigo? Umbigo, vocês sabem para que serve? Sabe? Não? Pra nada? Ah, é verdade. Mas todo mundo aqui nasceu de uma mãe, né? De uma pessoa, de um outro ser humano. E a gente, quando está lá dentro da barriga da nossa mãe, a gente tem ar para respirar, a gente respira oxigênio, assim que a gente está respirando agora? Não, usa pulmão? Não usa. Não, viu? Ele falou que não. Não usa, não respira oxigênio como a gente respira assim. Então, a gente, lá dentro da barriga da nossa mãe, a gente pede um iFood e come uma pizza? Não come, né? Queria, mas não come. Mas então como é que a gente se alimenta dentro da barriga? Como é que a gente respira dentro da barriga da nossa mãe? É através de uma coisa chamada cordão, que é um tubinho umbilical, cordão umbilical. É através desse cordão umbilical que a gente recebe aí, né, os nutrientes, o oxigênio. Porque, não sei se vocês sabem, mas dentro da barriga da pessoa que está se gestando, ela só tem água, só tem um líquido.
Não tem espaço para nada, só tem líquido ali, tá? Então a gente não consegue respirar o ar. O ar, a comida, os noticórpicos, tudo que a gente precisa vem do corpo da pessoa que está gerando a gente através do cordão umbilical, entende? Então esse cordão umbilical é a primeira forma de comunicação que a gente tem com outro ser que não sou eu, que não é a gente, entendeu? Então a gente pensa assim, nossa, caraca, isso é importante pra caramba, né? Cordão umbilical que proporcionou a minha vida aqui, né? Se não fosse cordão umbilical, eu não comia, não respirava, não ia nascer. Então, ele é muito importante, ele só passa coisa boa ali, né? Só passa coisa boa. E aí a gente vai falar, eu vou entender a dança de umbigadas, a umbigada, essa ligação entre um umbigo com o outro, como uma forma de ligação muito boa, entende? Com coisas boas. Então assim, eu geralmente só danço João, eu só danço uma dança de umbigada porque eu gosto. Se eu não gosto da pessoa, eu deixo o outro lá, vai, tira, entendeu? Porque eu acho que é uma troca de energia muito importante, né? Que é através desse umbigo, né? Dessa coisa materna, dessa coisa afetiva, né? Dessa coisa que a gente vai... sagrada, né? Porque é sagrado, né? Então, a gente vai pensar nessa dança através do umbigo. Por isso, a gente vai tratar como dança de umbigada. Dança de umbigada é essa dança que é a ligação, que a regra, né? Que a regra existe para a gente poder dar cultura popular, para a gente se dialogar melhor, para a gente poder todo mundo brincar junto, né? Não é para a gente pedir nada, é para a gente brincar melhor, para a gente brincar junto. Vai partir desse umbigo. Então, é isso. No jogo que a gente vai aprender, não existe esse contato entre os umbigos, tá? Não existe. Ele é só uma intenção, né? Uma intenção, e ali essa intenção é de quê? De coisa boa, de alegria, de felicidade. Eu sempre falo assim, o que você gostaria de receber? Dá para outra pessoa através da sua umbigada. Então, quando você vai umbigar com a pessoa, você olha para a pessoa, olha para a pessoa e fala assim, 10 mil reais para você. Entendeu? E pensa nisso. E aí a pessoa ali, ela fala assim, eu estou recebendo o quê? Né? 10 mil, mas 10 mil para te dar. Entendeu? E aí você vai dando e está recebendo. E aí se você está dando uma coisa que você acha que é boa e o outro que você acredita que o outro está te dando uma coisa, está recebendo uma coisa que é boa, você vai fazer o quê? Não, você vai bater um sorrisão, né? Pô, aí ó, sorrisão, valeu, 10 mil pra mim também, 10 mil pra mim também. Entendeu? Então você vai desse jeito. E aí, quando você quer receber alguma coisa, você fica aberto ou você fica fechado? Aberto. Então quando você for lá fazer sua umbigada, você vai fazer assim? Não, vai chegar aqui, ó, vai se abrir inteiro para a pessoa para você receber aquela energia boa. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho dos tambores, certo? A gente vai conhecer um pouquinho dos tambores. Marcão, faz o candogueiro aí pra mim, por favor. Como é que eu vou começar agora? Isso, show de bola. Esse daí é o candogueiro, tá? É o tambor mais agudo. Esse aqui, só que o Edgar ainda não está versado nessa prática, né? Então por isso que eu pedi pro Marcão fazer, tá? Então esse é o candogueiro. Ele é o tambor mais agudo, tá? Então ele vai fazer ele vai marcar todos os tempos da música, como se fosse a palma, né? A palma ela está marcando ali todos os tempos da música, né? Vamos fazer uma palma de dedo, assim, ó, usar 2 dedinhos, a palma da mão aberta e vamos fazer como se estivesse batendo palma. Ó. A batida mais forte dele é essa, ó. Ele está marcando o tempo. E inclusive ele vai marcar o tempo da umbigada, tá? Como é que você sabe que o outro vai fazer umbigada? Pelo corpo, que ele vai estar, a forma como o corpo vai estar se relacionando, mas também por esse tambor. Isso aí dá pra cara. Tá? Então aí que acontece a umbigada, tá bom? Nesse toque também, a gente vai ter um passo, lá no jogo da Serrinha, né? Eles tiveram que criar uma metodologia para poder ensinar para várias pessoas o jogo, e aí eles criaram uma nomenclatura, um nome para cada passo. E aí, um dos passos que a gente vai ter, né, é a massa café. Por que a massa café? Porque lá os nossos ancestrais que foram para a comunidade da Serrinha, a atividade que eles praticavam estava dentro da lavoura de café. O jogo tem muito disso, né? Está ligado ao ciclo do café ou da cana-de-açúcar. Então, no caso do jogo da Serrinha, eles pegam a galera, são descendentes daquelas pessoas pretas que estavam lá trabalhando dentro da fazenda de café. Então, o nosso primeiro passo é massa café. Então, vamos tentar? Todo mundo levanta o braço direito aí, por favor. Caraca, Mariazinha! Acertou o braço direito. Muito bom. Não, eu ainda penso. Qual é o meu direito? Tá? Aí, pega esse celular. Muito bom.
Vamos lá, então vamos bater o pé, vamos bater o primeiro pé direito no chão. Pode abaixar a mão. Ó, nesse tempo, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Vamos começar com o pé direito, tá? 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 1, 2, isso, o acento tá embaixo, tá? Isso aí, Lô, muito bom. 3, 4, qual é o nome desse passo? E ele tá ligado com um cana de açúcar com café? Café. Muito bom. Então agora a gente vai pensar, ó, em 4 tempos, tá? 4 batidas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre nesse ciclo de 4, tá? Nesse ciclo de 4 tempos, a gente vai pensar 2 para frente e 2 para trás. Fechou? Então vamos começar, ó. 5, 6, 7, 8. E pra frente, pra frente, pra trás, pra trás. E pra frente, pra frente, pra trás, pra trás. E pra frente, pra frente, pra trás, pra trás, pra frente, pra frente, pra trás. E continua fazendo. Frente, pra frente, pra trás, pra trás. Excelente. Trocando. Isso, é trocando. Um pé de cada vez, tá, galera? Direito, esquerdo, direito, esquerdo. Muito legal. Direito, esquerdo. Isso aí, tá certinho, tá certinho. E aí, o que a gente vai fazer agora? Sempre que eu contar o 1, você vai dar aquela intenção, vai olhar para alguém, ou pode não olhar para ninguém, mas você vai fazer aquela intenção de quem está dando 10 milzinho livre de impostos para outra pessoa. E está recebendo também, tá? No caso das crianças, vai receber um rodízio de pizza lá naquela pizzaria gostosa que tinha um monte de brinquedo lá que a gente foi, tá bom? Então vamos lá. 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e parou. Solta aqui. Agora eu vou pedir para você fazer um negócio. A gente vai soltar o corpo e vai fazer um som estranho, tá? Tá bom? Entenderam? Soltar o corpo e fazer um som estranho. É obrigatório. O som estranho é obrigatório, tá? Então vamos lá. 7, 8 e... De novo. 7, 8 e... Muito bom. Por quê, gente? Depois desse som estranho, nada que você faça dançando vai ficar mais estranho que isso. Então tá ótimo. Tá excelente. Já não pode, perdeu a vergonha. Precisa mais ficar com vergonha. Não precisa mais ficar com vergonha. Todo mundo aqui se viu balançando o corpo fazendo som estranho. Tá? Agora, galera, então, se você entrar numa roda de jogo e fizer isso com alguém, ó. 1, 2, 3, 4. Você já tá jogando. Já deu uma brigada, já sabe que no determinado tempo você vai dar uma brigada, né? Pá, e pronto, já tá jogando. Já tá ok, tá? Não somos jogueiros, somos estudantes de jogo ou praticantes de jogo, tá? Mas dá pra dançar numa roda de jogo se for o jogo da serrinha, tá, gente? O jogo da serrinha. Se for outro tipo de jogo, você tem que dar uma olhada, ver como é que é a dinâmica pra depois entrar, tá? E agora a gente vai conhecer um outro tambor que é muito maneiro, que também dá nome pra manifestação cultural, que é o cachambu. Ele é muito legal, que eu aprendi a tocar esse tambor com o Xande. E ele falava assim, ele é um tambor que fala o nome dele, ó. Cachambu, cachambu, cachambu. Vamos todo mundo? Cachambu, 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 cachambu. E parou. Por que é importante a gente conhecer o toque? Pra gente saber com que esse toque vai se dialogar no nosso corpo. Nesse caso, a gente tem um passo específico para esse toque também. Esse é o passo, gente, eu acho que eu errei, eu não devia nem ter passado esse passo por logo tão cedo para vocês. Eu acho que vocês não vão conseguir fazer. O nome desse passo é 1, 2, tá? Mas para de rir, presta atenção, hein, menina. É difícil, ó. Como é que esse passo é? Ele é assim, ó, presta atenção, ó. 1, 2. Tá, gente? Ele é desse jeito. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer. 7, 8 e 1, 2. Show de bola. Aí, 1, 2 vai pra trás também, tá? 7, 8 e 1,
2. Pode ir com que perna, Vitor? Qualquer perna. Eu prefiro com a esquerda, tá? Porque isso lá na frente, pra mim, faz diferença da técnica que meu corpo desenvolveu. Mas vocês podem começar com qualquer perna que quiser. Tá? Então vamos lá. Só que ele não é 1, 2, que nem aquele que a gente estava fazendo. Ele é mais rápido, ele é 1, 2. 1, 2. 1, 2, espera. 1, 2, espera, vamos? 1, 2, espera. 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 1, 2, isso, solta o ombro. 1, 2, espera. 1, 2. Sabe aquele negócio que o malandro tem? Quando o malandro chega no terreno que ele vem? É isso aqui, ó. Essa soltura do malandro. Vamos dar uma pra gente dar um pouco mais disso, né? Pega a referência agora. Sabe aquele passeio, né? Não, ele é isso. Parou. Então a gente vai perceber, pra galera aí que gosta mais dessa coisa milimétrica, né? O primeiro pé começa no K, aí você tem o tempo do chão e ele chega no Bu. Então, ó, pra galera, tá? Vocês já estão todos indo bem, mas só pra quem gosta desse negócio, tá? Cachambu, 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 tá vendo? Ele chega ali no Bu, tá? E aí, o que acontece? Mas o cachambu não toca sozinho e o candongueiro também não toca sozinho, eles tocam juntos, né? Então vamos fazer também? Já pegou? Já pegou? Vai ter? Mais ou menos. Mais ou menos? Você já foi? Você já foi? Então vamos fazer assim. Você e o Marcão tocam o candongueiro, tá? E o Paixão vai tocar o cachambu, tá bom? Então, combinados estão. Vamos lá, os candongueiros. Isso, muito bom, rapidinho. No candongueiro a gente falou que ele faz o quê? Não, pode continuar. Vou ligar pra ele. O cachambu, o candongueiro, ele marca uma bigada, certo? Então, ó, um bigada, um biga, um biga, um biga, um biga. Como é que é um bigada? É aquela troca bonita, né? Isso aí. E aí o cachambu vai fazer o quê? O passo 1, 2. Então é ele que a gente vai pra frente e pra trás, certo? Então vai lá, cachambu. Não, pode chegar para... Desculpa, não, mas pode chegar para trás, que a gente vai fazer um negócio agora aqui. Não, eu sei. Fazer um negócio. Chega para trás, pode chegar. A gente vai fazer 2 vezes para frente, tá? O cachambu. Vamos tentar aqui sem música, tá? Só vou cantar. Cachambu, biga, cachambu, biga, tá? E a gente vai andando para frente, tá? Vão ser 2 vezes ou até a gente chegar ali no meio, tá bom? Então, vamos lá. 7, 8 e biga, cachambu, biga, cachambu, biga, cachambu, biga, cachambu, biga, cachambu, parou. Excelente, muito bom. Então agora que eu já vi que vocês estão habilitados a fazer o cachambu para frente, a gente vai tocar desse mesmo jeito, candongueiro e cachambu, e a gente vai andar pelo espaço, vai sair desse formato de roda, a gente vai andar pelo espaço, só não dá muito para lá, né, depois do banco, pra gente sair da imagem, né, que todo mundo quer dar o seu coisa, tá? Então, vamos fazer, tá, o cachambu, não precisa fazer em roda o cachambu, que nem na roda de fotografia, é aleatoriamente, tá, pelo espaço, sem direção, mas sempre para frente, tá? 7, 8 e... Cachambu, biga, cachambu, biga, cachambu, biga, cachambu, biga, cachambu, biga, isso, cachambu, biga, isso, cachambu, biga, sem bater, não pode bater não, cachambu, biga, cachambu,
volta. Perna para o lado e volta. Perna para o lado e volta. Cachambu ao lado, cachambu umbigo. Cachambu ao lado, cachambu umbigo. Só vocês. Cachambu ao lado, cachambu umbigo. Cachambu ao lado, cachambu umbigo. Isso, não tem problema. E vai voltando pra roda. Vamos fazer uma roda. Cachambu, pá. Cachambu, pá. Não amassa café, ó. 2, 3, 4, 3. Isso aí. E paro. Excelente, muito bom, tá? Você... E aí a gente vai ver agora como é que funciona aqui, né, esses 3 tambores, porque fica muito certinho, né? O canogueiro faz tum e o cachambu responde, que é uma conversa. Tum, tum, dum, dum, tum, tum, dum, dum. Como a escola de samba, né? Tum, dum, tum, dum, dum. Não, você Sessão de mangueira. Você tem uma pergunta e uma resposta ali, né? Então a gente vai ter tum, 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 tum. muitas horas durante o dia. Então não tinha como ser uma dança que nem, por exemplo, o contexto hoje do balé. Você precisava ter uma soltura no seu corpo para dançar com o corpo utilizando a menor quantidade de energia possível. Então é uma técnica de preservação do corpo.
o corpo está ali olhando para o tambor, dialogando e se entendendo. Então, a técnica que eu uso para dançar o jongo é baseada também na observação do corpo do meu mais velho, que é o Xande, do Paulino, do Barbosa, que são pessoas mais velhas. Mas a minha técnica não é a técnica do Xande. O meu corpo é diferente, ele conta outra história, ele traz outras questões. Então aqui eu estou dando essa aula hoje de jongo para vocês, eu e o Marcão, e todos nós estamos juntos dando essa aula, mas de repente você vai fazer um outro tipo de pegada ali, você vai criar a sua própria técnica, entende? Então não se preocupa de fazer igualzinho, entende a regra serve para todo mundo brincar e ser feliz, entende a regra. Umbigada, cachambu, deslocamento, pronto, tá de boa, entendeu já ali, vai conversar e vai fazer. E Tá? uma outra coisa que é a palma. Né? A palma. Porque, tipo, o candongueiro ali, ele vai bater junto com a palma. Então, para poder se guiar, a palma vai ajudar a guiar mais fácil para quem não consegue ver o candongueiro muito bem. E aí, gente, o candongueiro, ele também vai ser chamado de tambor manco, né? Porque ele tem essa coisa, do som dele, ele tem essa coisa que meio que parece que ele tá manco, né? Isso aí. E aí ele vai, ó, sempre dando aquela mancadinha. E esse é o passo, ó, mancadura. Tá vendo? Você pode fazer aqui, ó, curtinho, só nessa soltura do joelho. Pode. Você pode botar um bracinho? Pode também. Entendeu? É o seu corpo. Aí, quando eu aprendi esse passo, né, eu aprendi também que você, geralmente, o sexo feminino, gênero feminino no jogo, dançam de saia, né? E aí você pega a saia, faz uma firula na saia, entendeu? Vem aqui, ó. Pega um cara aí. Vem vocês duas. Manu com o Ive. Juan com a Inani. E eu com a Maria. Isso. Aí, ó. Isso. Tá. Aí, ó. O bracinho, ó, vai virar um pra lá e outro pra cá, tá vendo? Os dois com o braço direito encostado. E vem aqui, ó. Camarinha. Tá vendo? Entendeu, irmão? Vai caminhando. Só vai aqui, ó. Vem, vai de braço. Pra baixo. Isso. Aí o que você faz? Fazinho do vovô esse. Aí o vovô, quando queria lá mandar, ele falou, olha, eu vou inovar. Trocar o braço. Troca o braço. Inovou, tá vendo? Tum. E é isso. Relaxa, solta o corpo. Pode falar. E essa ideia de Pode levantar relaxar. a saia, né? No jogo eles chamam de sungar a saia. Sungar. Sunga a saia. Tem pontos até pra isso, né? Oi Maria, sunga a saia. Chuva vem pra te molhar. Oi Maria, sunga a saia. Chuva vem pra te molhar. Sungar a saia pra não molhar. Sungar a Essa saia. dança. É, para não Pra pisar, não pisar. Entendeu? Vamos praticar, gente? Vamos praticar? Vamos combinar de todo mundo. Todo mundo tem que entrar na roda. Responder, A bater roda, palma. a roda só acaba quando todo mundo entrar na roda, tá bom? Tá bom. Ótimo. Então já que todo mundo